Shalom a todos. Gente, vai chover. Vamos ver se consigo fazer essa live aqui antes da chuva. Aqui tava muito quente. Agora tá fresquinho. Nós estamos no verão. Já vou avisando logo. Se inscreva lá no meu canal Eclésia Católica de Cristo no YouTube e página no Facebook, ok? Hoje nós vamos fazer a terceira parte do Evangelho de João, capítulo 7. Ok? Terceira parte do capítulo 7 do Evangelho de João. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Vou começar logo a leitura porque estou preocupada com a chuva. Começa assim. E isto disse ele do Espírito que havia de receber. Ok? O Senhor Jesus falou assim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. Aleluia. Então, quando tem a manifestação grande do Espírito Santo em nós, a gente sente algo no ventre. Ok? É muito gostoso. Aleluia. É muito gostoso, gente. Essas experiências. Vamos lá. E indo, disse ele do Espírito que havia de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ok? O Senhor Jesus, ele tinha o Espírito de Deus. Deus falava através dele. Mas ele ia mandar o Espírito para nós também, mas tinha que ser depois que ele fosse, ok? Depois que ele morresse, ressuscitasse, fosse. Tanto que nós temos lá no Pentecostes lá descido do Espírito Santo. Vamos lá. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente, este é o profeta. Então quando o Senhor Jesus começou a falar ali do mover do Espírito Santo na vida das pessoas, as pessoas falou, verdadeiramente esse é o profeta. É o Messias. Aqui a tradução colocou profeta, mas pode ser o Messias de Israel, ok? Outros diziam, este é o Cristo. Olha aí, o Cristo. O Cristo é o Messias de Israel. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem pois o Cristo da Galiléia. A discriminação. A discriminação. Até hoje tem esse tipo de gente. Arrogante, prepotente. Nossa, esses povos são nojentos. Esses arrogantes, prepotentes. Olha. Vem, pois, o Cristo, o Messias da Galiléia, desprezando a Galiléia. Esse tipo de pessoa é terrível. Quando eles se convertem, amém. Mas quando não se convertem, eles são muito arrogantes, prepotentes, orgulhosos. Acham que Deus tem que fazer o que eles querem. Vamos continuar lendo aqui. Não diz a Escritura que o Cristo, o Messias, vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Exatamente, Jesus veio. Maria era descendente de Davi. Vamos lá. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes pois os fariseus, também fostes enganados? Era sábado, acho que era sábado, era festa e tinha muita gente. E o Senhor Jesus curou ali uma pessoa no templo, no dia de sábado. E por causa disso foi uma confusão, mas tão grande, e eles mandaram prender o Senhor Jesus. Só que não é hora de prender o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus começa a pregar, aquelas pessoas que foram prender ele, não teve coragem de prender e voltou para trás, ok? Aí eles falaram assim,
eles falaram se aquelas pessoas que tivessem ido prender o Senhor Jesus também tinham sido enganados. Porque eles achavam que o Senhor Jesus era assim um mágico que enganava as pessoas, essas coisas assim. O Senhor Jesus era um homem comum, mas era Deus. E eles não entendiam isso, que o Senhor Jesus era um homem e era Deus. Eles não entendiam isso. Ok? O Senhor Jesus morreu porque chegou o dia dele morrer. Foi daquele jeito, porque era daquele jeito que tinha que ser. Ok? Vamos lá? Deus seja louvado. Aí eles brigando lá com os soldados que foram buscar o Senhor Jesus e não trouxeram. Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Arrogância, arrogância. Os legalistas, quando eles voltam para a lei, fica tudo assim, com essa arrogância. Gentil aí, que nem sabe o que é lei, recebe esse espírito de arrogância. Essa multidão que não sabe a lei é maldita. É aquele mesmo espírito de orgulho e prepotência. Pode prestar atenção, gente, nessas pessoas por aí que estão largando o cristianismo, indo para outras religiões. Elas são prepotentes, arrogantes, desprezam os outros, igual esse povo que desprezava lá. Olha lá, gente. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nossa lei é Cristo Jesus, aleluia. Tenha compaixão de nós, Senhor Jesus. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foram ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Nicodemos creu em Cristo, aleluia. Que maravilha. Um homem muito sábio, rico. Creu no nosso Messias, Jesus. E aí ele entrou no meio e falou: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Ou você também crê naquele Galileu? Porque ele chamava o Senhor Jesus de Galileu, porque o Senhor Jesus nasceu em Nazaré. Nazaré era próximo da Galileia. Então ele chamava o Senhor Jesus de Galileu. Mas para desprezar, porque o povo da Galileia era um povo simples. Era tipo um povo caipira. Ok? Olha lá. Responderam-lhes e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Os arrogantes é assim. Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Todo arrogante, todo prepotente. Quando você vê esses crentes por aí dizendo que agora obedece Torá e é todo prepotente, eles não estão obedecendo Torá coisa nenhuma. Eles só receberam esse espírito aqui da prepotência, do orgulho, da arrogância, tá? Igual era naqueles ali que mataram, entregaram o Senhor Jesus para morrer. Primeiro eles maltrataram muito o Senhor Jesus. Depois entregou para os romanos crucificar. Eu não estou falando do povo judeu, estou falando daqueles religiosos que não estavam obedecendo a palavra de Deus, mas se achavam. E hoje tem gente assim também. Vamos lá. E cada um foi para a sua casa. E depois disso acabou a reunião. Não prendeu Jesus, porque não chegou o dia. Falou, mas não deu em nada. O que é importante é que Deus queira e não que os homens queiram. Aleluia, glória a Deus. E ficamos por aqui. Até a próxima. Me siga nas redes sociais, Bíblia Diária Helena e Eclésia Católica de Cristo. No YouTube agora é Eclésia Católica de Cristo. O outro canal virou Crer no Senhor Jesus. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor. Até a próxima. Pai, shalom.